Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você tem aqui no primeiro comentário um link, você vai lá, faz o seu cadastro, em fazendo o seu cadastro, você consegue apostar. E aí, para se divertir, para você ganhar um dinheiro se divertindo, é algo recreativo. Você bota uma grana lá e aí você quer dobrar, você usa a palavra Ave Mais. No link aqui embaixo tem lá, você entra direto, coloca Ave Mais e aí vai dobrar. Você colocou 40, vai para 80. E aí você tem condição de apostar com tranquilidade. Ganhando, a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria que está sempre espalhada aí, patrocinando grandes clubes, grandes competições. Volta e meia tem uma placa de publicidade da 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Ave Mais e você fazendo a sua aposta pela 1xBet, você ajuda o canal Ave Mais a crescer ainda mais. Vocês viram a capa que eu fiz hoje? Com duas figuras, Carlos Brasil e Maurício Souza, que tem um rótulo por parte do torcedor de estagiários inexperientes. E hoje eu queria falar sobre isso. Inexperiência é incompetência? Olha, eu fui buscar aqui no dicionário, e é muito legal que a gente tenha esse espaço aqui para a gente discutir isso com vocês. E estou aqui mais uma vez dizendo, é uma opinião minha, não que seja a verdade absoluta, longe disso. O único verdadeiro é o cara lá de cima. A gente está aqui apenas para dar uma opinião e eu respeito quem discorde, desde que com respeito, com educação. Experiência, segundo o dicionário, é uma forma de conhecimento abrangente, não organizado, ou de sabedoria, adquirida de maneira espontânea durante a vida, prática, aprendizado sistemático com o correr do tempo. Mas eu achei também muito curioso, porque fui ver a definição da palavra inexperiência. E além de ser antônimo de experiência, dizia que era imperícia, erro ou falha, ou mesmo ingenuidade. Eu vou me dar como exemplo numa situação. Me desculpe, outro dia até vi um comentário de uma pessoa dizendo: você sempre se coloca. Porque eu acho fácil. Eu acho que quando eu me coloco, eu me exponho. Acho que fica mais fácil para que vocês entendam. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu com 16 anos de idade, comecei o meu trabalho. E sempre tive um ensinamento grande do meu pai, fundamentalmente, de quem tenho uma saudade enorme, que ele sempre me dizia: meu filho, ouça as pessoas, observe, fique de olho. Aquele velho ditado: você tem dois ouvidos para ouvir mais e uma boca, apenas uma, para falar menos. Procure entender, ouça os mais velhos. Se alguma pessoa de mais idade fala alguma coisa, por mais que seja uma mania, tenta absorver, tenta tirar alguma conclusão. E olha, esse é o maior ensinamento que eu tenho da minha vida, porque até hoje eu tenho essa capacidade de ouvir. Eu gosto de ouvir opiniões que vão me complementar. Gente que tem pedra e que não consegue dar uma opinião ou divergir de uma maneira leve, pelo menos, sem argumentar de forma dura, eu procuro a cada dia me afastar mais. Mas aqueles que têm bons argumentos, aqueles que podem me somar, eu absorvo. Eu, por exemplo, eu tenho duas classes que eu, como jornalista, ouço muito, porque eu não sou letrado nem em medicina nem em direito. Então, quando eu vou falar alguma coisa da área médica, e eu estou conversando com médico, amigos como Clóvis Munhoz, como o próprio Alexandre Campelo, como o Dr. José Luiz Runck e tantos outros, o brilhante médico do Vasco, Dr. Gustavo Caldeira, Dr. Marcos Teixeira, que saiu do Vasco, eu gosto muito de entender o que é uma lesão muscular, o que é uma distensão, o que é um edema, lesões que possam ser articulares apenas pelo trauma. Eu procuro entender para poder traduzir para vocês dentro de uma linguagem que eu compreenda, porque geralmente eles dizem: não, é assim, 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 assado. E eu digo: tá, doutor, é como se fosse isso. Flávio, é mais ou menos isso. E isso eu trago para vocês. Mas eu só vou trazer se eu for humilde de ouvi-los. Da mesma forma, um advogado. O que é um agravo, o que é uma petição, o que é um recurso, né? O que é primeira instância, segunda instância, quais são as instâncias, Supremo, Tribunal Estadual, enfim, procurar entender isso basicamente, quando não até escrevo, para poder trazer para vocês. Isso
por conta de ter lá atrás, quando jovem, ganho essa experiência. E eu estou colocando isso porque eu com 16 anos comecei a trabalhar e com 20 fazia uma Copa do Mundo. Tinha 4 anos de atividades em que eu fiz centenas de eventos, cobri, por exemplo, 60 dias futebol na Europa, antes da Copa do Mundo de 90 na Itália, final de Champions League na Áustria, eu fiz um Milan e Benfica, fiz toda a pré-temporada da seleção, passando por Espanha e Itália. Então, aquilo ali me trouxe experiência de vida, prática, de entender como é que eu mandava um boletim, eu tinha o fuso, e fui aprendendo na marra, na pancada, na dificuldade, e às vezes errava e alguém me dizia, cara, faz isso aqui, não faz isso, não precisa falar dessa maneira, não use essa linguagem. Eu tenho uma expressão que me foi passada pelo meu mestre, e digo que é um mestre, o querido Heraldo Leite, que me disse, Flávio, não existe daqui a pouquinho, é daqui a pouco. Pouco já é um advérbio de intensidade, não há necessidade de ser pouquinho. Parece uma besteira, mas eu levei aquilo como ensinamento, e que eu me policio para falar. Então, eu com 16 anos, levei todos esses ensinamentos, e aos 22, 23 anos, eu me sentia muito preparado para fazer. Se hoje, 30 anos depois, eu tenho capacidade de fazer o que eu faço, claro que eu angariei muito conhecimento, mas muito mais de vivência, muito mais de convivência com as pessoas, do que mesmo como prática. É claro que o tempo te dá mais experiência de ações. Você vê uma coisa que você não via. Mas se você, desde cedo, procura correr atrás e entender, não há um porquê de você rotular uma pessoa de 22, 23 anos, ainda mais no futebol, como alguém inexperiente. Porque um jogador de futebol, como o Bismarck, por exemplo, que chegou aos 8 anos no Vasco e que saiu aos 23 para jogar fora, ele foi inexperiente para o Japão com o fato de ter sido capitão do Vasco aos 20 anos, de ter subido aos 17, de ter convivido com o próprio Roberto, com Romário, com grandes craques do Vasco, ter vivido em concentração, ter dormido debaixo da arquibancada, ter comido um bife e 2 rodelas de tomate durante anos. Tudo isso é experiência de vida para um jovem, que faz com que ele tenha lastro para aguentar o tranco. Então eu vejo esse rótulo de inexperiente muito duro. As pessoas falam como se fosse uma agressão. Ah, você é um inexperiente. Eu me lembro muito, quando também comecei, que eu chegava no comitê de imprensa da CBF, garoto, cobrindo a seleção, e as pessoas diziam, ó, chegou o garoto aí. E eu, às vezes, ficava mais tarde, às vezes ficava além do tempo que eles, todos queriam sair, e eu ficava lá. Eu queria trabalhar, eu queria cobrir. E aquilo começou a incomodar o comitê de imprensa mais velho, porque aquele menino estava tirando todo mundo da zona de conforto. Mas no final, todos, e eu tenho um carinho enorme por todos, alguns até já não estão mais aqui entre nós, como o saudoso Israel Gimpel, Pedrosa também, eu tinha o reconhecimento deles, pessoas que me fizeram entender que o antagonismo deles me fez crescer, e eles reconheceram muito isso, me respeitavam depois de algum tempo, na própria Copa do Mundo da Itália, com 20 anos de idade. Então, eu acho que ser rotulado de inexperiente é muito duro. E aí eu trago para o futebol. Porque as pessoas rotulam, e aqui, gente, eu não estou dando uma opinião defendendo o trabalho, tá? Eu estou apenas defendendo uma máxima que parece ser comum dentro de um preconceito das pessoas. Porque, por exemplo, uma pessoa de 50 anos de idade é taxada no Brasil como velha para trabalho. Eu me sinto uma pessoa saudável, uma pessoa bem capaz, bem de cabeça, bem de habilidades, faço as minhas atividades físicas. Eu sou veterano, eu não posso trabalhar. Como um jogador de futebol depois dos 30 anos é taxado de velho. Que rótulo é esse? É velho o quê? Fisicamente? Mas se ele estiver correndo bem, se ele aguentar todos os testes, por que não dar uma chance? A mesma coisa rotular um jovem eternamente como jovem, como menino, porque quando erra é menino, quando acerta é uma baita de uma revelação. É engraçado isso. Eu
Eu tenho uma discordância com meu irmão Jean Faísca sobre a questão do Maurício Souza. Eu não fui a favor do nome do Maurício Souza. Eu fui a favor da maneira como ele foi contratado. Foi algo que me chamou muito a atenção, porque eu vi o Vasco fazer algo que poucos clubes brasileiros fazem. Mas eu não estou preocupado, eu estou preocupado com o Vasco. O Vasco nunca fez. Uma seleção, entrevistas com perfis, com pessoas que pudessem se adequar a um perfil mais profissional. O tal do processo. Todos eram perfeitos? Não. É aquilo. Um é barrigudo, mas o outro fala bem. O que não fala tão bem é fininho, é atleta, aguenta. É o cara que corre junto com os jogadores. Qual é o perfil? Claro que isso aqui eu estou brincando. E essa análise me chamou muito a atenção, porque eu acho que esse é o caminho. É de você analisar o profissional e não, vamos contratar um treinador. Pô, chama aquele cara que é nosso amigo lá. Pô, aquele cara que deu certo. E aquele cara é sanguíneo. Nós tivemos no ano passado o Marcelo Cabo, que era o estrategista. Antes dele, o experiente Vanderlei Luxemburgo. Depois do Cabo, o sanguíneo Lisca. E por final, o mentor aí do futebol total, Fernando Diniz. 4 perfis completamente diferentes. E em 2020 nós tivemos o estrangeiro, Ricardo Sapinto, o jovem e ex-atleta Ramon Menezes e o cobra criada Abel Braga. E aí? Como é que a gente leva isso? Então, você para contratar um treinador, você para contratar um jogador, você contrata pelo nome. Ontem, por exemplo, dei uma informação de Paulinho e Marcinho. É claro que o Paulinho, poxa vida, Marcinho? Quem é Marcinho? Ih, futebol japonês? E se eu disser a vocês que os números mais recentes do Marcinho são muito melhores do que do Paulinho? A regularidade do Marcinho é muito melhor que a do Paulinho. Porém, o novo nos assusta. O novo, nesse aspecto, nos assusta. A gente fica preocupado com o novo, sempre. Mas é novo. Mas é um novo de experiência. É o novo de não conhecer. É o novo da inexperiência, como diz aqui. Imperícia, erro, falha, ingenuidade. A gente não conhece, não quer dizer que a gente não saiba. Porque se a gente for correr atrás, a gente vai ver quem é o Marcinho. O Paulinho não, o Paulinho é conhecido, é o cara experiente, é o cara que já está acostumado, mata no peito, mas que joga pouco. A gente sabe do talento do Paulinho. Hoje, se o Paulinho chega no Vasco, ele vai jogar pelo nome. Claro que ele vai crescer, é um baita jogador. Mas o Marcinho, muita gente vai dizer, sabe? Porque a gente ainda rotula as pessoas, a gente cria preconceitos. Da mesma forma com o treinador. Porque se eu disser a você que o Carlos Brasil já é um senhor, por que as pessoas chamam o Carlos Brasil de inexperiente, de estagiário? O Carlos Brasil é um cara experiente, ele é presidente da Associação Brasileira de Executivos do Brasil. Está lá no board. É um cara que conhece muito de futebol, mas pelo fato de ter trabalhado com a base, lá vem o preconceito, lá vem o rótulo. Só trabalha com menino, é inexperiente. Não. Ele é experiente em trabalho, ele é prática. Forma de conhecimento abrangente adquirida de maneira espontânea durante a vida. Prática. Ele teve prática. Ele conheceu muito o futebol, ele já conviveu com o futebol. E a base é como se fosse o profissional, porque você lida com as mesmas pessoas, até com mais dificuldade. Se você for pensar no profissional com muito jogador jovem, é praticamente a mesma coisa. Então, o Carlos Brasil não pode ser taxado de inexperiente. Você pode taxá-lo como errado, incompetente, ruim, não acerta. Tudo bem. Trabalho, sim. Capacidade, sim. Porém, isso não quer se traduzir em falta de experiência. Não. Porque eu, com 52 anos de idade, erro. E muito. Porque se fosse assim, quanto mais velho, mais certo a gente teria de não errar. Muito pelo contrário. Erro muito e erro todos os dias. E que bom, porque assim a gente aprende. Da mesma forma que um mais jovem, a gente não pode rotular como um inexperiente. Então vamos ao caso do Maurício Souza, falando do meu amigo Jean Faísca, que disse que o Maurício Souza é inexperiente para, por exemplo, absorver a crítica da torcida.
porque ele já sabia que vinha com uma rejeição e se ele fosse mais experiente, ele conseguiria absorver isso. Será que ele não está conseguindo? Acho que ele cometeu um erro, acho que ele cometeu uma falha. E aí eu sei que eu vou comprar uma briga no jogo contra o Ituano. Eu não achei correta a substituição tanto de Gabriel Dias como de Edmar no intervalo. E acho que ele se influenciou pela pressão da arquibancada. Porque ele queima uma substituição com dois laterais que podem não ser um primor, mas que estão jogando dentro daquele maior erro que eu acho que o Maurício Souza tem, que é mudar a característica de um time que não é capaz de fazê-lo. Porque quando a torcida grita, ei Vasco, vamos jogar, esse é um grito que o torcedor do Vasco deveria parar. Porque você não pode pedir a quem não sabe para fazê-lo. O Edmar e o Gabriel Dias são os menores dos problemas. São jogadores que, na contenção, vem bem. Mas quando você monta um time com dois pontas de pés trocados para abrir o corredor no fundo, para Gabriel Dias e Edmar, é viajar. Não vão chegar nunca. Não tem essa capacidade. Mas o Maurício ouve da arquibancada, tira o Edmar. Ele vai e tira. Ele vai e tira. O Caio Paulista era muito vaiado no Fluminense. O que fez o Fernando Diniz? Colocou o Caio Paulista na lateral esquerda. Por que não botar o Gabriel Peck, que marca bem, que tem velocidade, como lateral esquerdo? É uma sugestão. Aí acho que não é uma questão de experiência. Aí é uma questão de coragem, de enfrentar. E não acho que seja por inexperiência que o Maurício Souza não tente isso. Eu acho que é por medo, é insegurança. Porque ele sabe que ele não tem nome para segurar o cargo, ele precisa dar resultados. Por que o torcedor do Vasco gosta tanto do Valdir Bigode, meu amigo Valdir Bigode? Que também, qual é a experiência que o Valdir Bigode tem como treinador? Nenhuma, apenas em times menores. Mas quando o Valdir Bigode entrou, ele fez o time ganhar. Se jogou bem ou jogou mal, não se importa, ele ganhou. E no futebol, meus amigos, não tem jeito, você tem que ganhar. Eu vou citar 4 treinadores: Zé Ricardo, Maurício Barbieri, Antônio Lopes e Vanderlei Luxemburgo. Os 4, 2 são de uma nova geração, 2 são de uma geração antiga. Em comum, os 4 saíram da base para treinar Vasco e o rival Flamengo. Barbieri é um bom treinador. Zé Ricardo, em 2017, foi aplaudido pelo torcedor. Hoje até o torcedor tem um pouco de saudade, porque em 19 jogos, em 10, o Vasco estão perdendo no Campeonato Brasileiro. Somou pontos. É o grande responsável, talvez, por esse momento que o Vasco está de 35 no primeiro turno. Vanderlei Luxemburgo era auxiliar no Vasco. Antônio Lopes veio do Olaria. Mas os rótulos, à época, com certeza foram colocados. Mas eles tiveram sucesso. Mas eram também muito jovens. Inexperientes? Não se sabe. O que é inexperiência? O que é a inexperiência no futebol para um treinador como Maurício Souza, que durante anos trabalhou em base, que durante anos conviveu com atletas, que também conviveu com times profissionais, porque convive com o acesso e descenso de atletas que sobem ao profissional e descem, com os processos envolvendo o futebol profissional, porque não são departamentos isolados, é tudo interligado. Um cara que tem mais de 30 anos, um cara que tem filho, um cara que tem esposa, que é casado, que tem experiência de vida, que está no dia a dia batalhando. Um cara desse é inexperiente? Ah, Flávio, para o futebol ele é. Por que que ele é? Por que ele é? Qual é o rótulo de inexperiente? Mas aí é mais fácil dizer. Porque eu digo isso claramente. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Eu estou defendendo o Maurício Souza? Não, não estou defendendo. Acho que o Maurício Souza, da maneira como foi escolhido, eu concordo. Algo que o Vasco nunca fez. Processos de seleção. Porque o André Jardine, que vinha para o Vasco também, treinou apenas o São Paulo e a seleção olímpica. Ele é inexperiente, ele é incompetente, foi campeão olímpico, está no México, num grande clube mexicano, ganhando dinheiro. Não veio para o Vasco antes do Maurício Souza por conta da multa. Mas prosperou, seguiu, ganhou. O futebol, ele obriga aos profissionais ganharem, e nem sempre depende só deles. Nem sempre. Às vezes o pão cai para baixo, e não me perguntem por que isso acontece.
Às vezes o futebol é cruel, é duro, é muito duro. A gente não consegue entender. É algo que eu vou morrer e não vou entender. Com esse, como diria Nelson Rodrigues, esse ser que a gente não consegue entender o que ele dizia que era o intangível, né? Não tinha como você entender o sobrenatural de Almeida. Não dava. Porque às vezes a bola bate na trave e sai. Tem horas que a bola bate na trave e entra. E assim é o esporte, assim é a vida. Quantas vezes a gente espera alguma coisa que não acontece, e quantas vezes vem uma coisa que a gente não espera e chega. Então a gente precisa conviver com isso. Acho que estrela é estrela. Como diria Antônio Lopes, quem não tem sorte, chupa um picolé e pega uma pneumonia. Mas acho que rotular como inexperiente, como estagiário, para machucar, para bater, acho isso errado. Não acho que inexperiência no futebol seja um rótulo válido. Não acho. Acho que quem trabalha numa atividade tão dura, tão repetitiva como o futebol, pode ter inexperiência de vida, de tomar atitudes de caráter, de postura, não de movimentos e repetição. Porque se você repete aquilo, se você faz aquilo e você tem bons professores e bons parceiros, se eu não tenho o Heraldo Leite a me dizer que não existe daqui a pouquinho, talvez eu dissesse daqui a pouquinho até hoje. Mas ele sempre me chamava atenção porque eu repetia, e ali eu estava. E acho que todos os que trabalham no futebol têm sim experiência, têm sim prática. Ter mais prática pode dar mais capacidade, mas não dá sinônimo de incompetência. Longe disso. Eu acho que a competência para quem tem pouco trabalho ou tem pouca vida é um rótulo assim muito vil, muito difícil. Alguém muito experiente que erra sistematicamente, esse sim, esse é incompetente, esse não merece respaldo. Então eu queria falar de Carlos Brasil e Maurício Souza, que a gente não sabe se vão continuar no Vasco, mas acho que principalmente o Carlos Brasil não merece esse rótulo, não merece. E volto a dizer, estou falando do profissional. O trabalho que ele faz no Vasco, eu acho que ele fez um bom trabalho para quem não tinha dinheiro nenhum, absolutamente nenhum. Contratou jogadores errados, vários, como vários contratam errado. Vários contratam muito errado. Mas contratou certo. Mas ele não entra em campo, ele não joga. Você não vê notícia de salário atrasado, você não vê crise, você não vê briga. É uma boa gestão. E o Maurício Souza tem 7 jogos. O trabalho dele não é bom, porque ele tenta, como eu disse, mudar para um time que não consegue fazer algo que ele acha que pode fazer. E esse é o grande erro. Foi o que o Emílio Faro, que também nunca treinou nenhum time, mas já é um senhor. Ele é experiente ou é inexperiente? Enfim, essa é uma discussão muito boa, muito legal, mas que eu gostaria que você desse a sua opinião aqui embaixo. Volto a dizer, não estou defendendo o trabalho de ambos. Acho que o Carlos Brasil faz um bom trabalho no Vasco. Discordo de quem diz ao contrário. E respeito. O Maurício Souza, acho que precisa entender que o que ele tem em mãos não é aquilo que ele acha que tem. Mas rotulá-los de inexperientes, estagiários, incapazes, acho errado. Acho muita maldade. Grande abraço. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante. Eu estarei com Emerson Rocha, ao vivo, no BDG, a partir de 10 da manhã. Tchau, turma.